Preparando o Domingo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, você que participa agora conosco do programa Preparando o Domingo. Eu sou o Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos da liturgia do 21º domingo do tempo comum. Convido você então agora a tomar um instante de silêncio interior, não importa onde você esteja, quanto barulho esteja em sua volta, quem sabe, mas é o silêncio interior que a palavra de Deus demanda, nos pede, porque ela quer ser escutada profundamente. Então, vamos fazer esse tempo de oração, iniciando com a invocação ao Espírito Santo. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A liturgia de hoje começa com uma leitura do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sóbina, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Esse trecho da profecia de Isaías pode nos parecer assim estranho do que fala Isaías, não é? Afinal, a liturgia tomou apenas esse pedaço. Esse pedaço está ali inserido em uma série de outras profecias que indicam o desejo do profeta Isaías de permitir que a cidade santa, Jerusalém, possa voltar a ser aquela que um dia foi quando estava sob o governo de Davi. Fiel ao Senhor e, portanto, capaz de escutar a sua palavra e colocar em prática. Digamos que esse seja sempre o discurso de todos os profetas. Colocar em prática, viver aquilo que Deus havia convidado a viver. E aqui este administrador do palácio, o Sóbina, é um que cometeu um crime de tentar, quem sabe, não sabemos exatamente se o crime foi porque ele construiu para si um sepulcro que pudesse dar a ele uma honra quando ele tivesse depois morrido e, portanto, revelasse o seu orgulho, a vaidade, ou quem sabe ele usou mal o dinheiro do próprio palácio, não podemos saber qual foi o crime. Mas o texto mostra que o Senhor recriminou, condenou a atitude desse Sóbina. E aqui nesse trecho vemos que ele vai ser destituído. O profeta Isaías anuncia que aquilo que ele fez não vai ficar sem resposta. Deus haverá de fazer justiça por aquilo que ele fez. Não sabemos exatamente o que foi. Isso não deixa claro o texto. Porém, aqui fica muito claro que a intenção do profeta vai além daquilo que é um fato cotidiano, banal, quem sabe, de um chefe de um palácio que vai ser substituído por um outro. Neste caso, o tal do Eliacim. O Eliacim, que é filho de Elcias, que é o chefe do palácio. E aí encontramos frases que podemos dizer assim, terão um eco, um efeito que vai perdurar e que vamos depois encontrar de novo lá nos evangelhos, na leitura que hoje faremos. Que quando ele nos diz, a este Eliacim darei um poder de governar, por isso ele vai ser um pai para os habitantes de Jerusalém, ele vai ser como um governante para a casa de Judá. Ele vai levar sobre os ombros a chave, isto é, não que a chave seja tão pesada que tenha que levar aos ombros, mas aquilo que essas chaves representam essa autoridade, a autoridade sobre a casa de Davi, tanto que é na mão dele que vai caber decidir, discernir aquele que entra e aquele que sai desta casa. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Cabe a ele o discernimento, e isso possui um peso, ele levará os seus ombros, ele terá então os ombros
como aquele que carrega uma responsabilidade. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Isto é, ele será honrado por causa dessa sua responsabilidade que ele haverá de assumir. E todas essas características que nós lemos nesta passagem da profecia de Isaías, cabe bem a ideia de um Messias, alguém que vem para julgar o povo, que será honrado diante de Deus, traz consigo uma responsabilidade de discernir, não é, aquele que estará ou não dentro deste palácio, portanto, uma simbologia daquilo que depois do Novo Testamento vamos falar do reino de Deus, não é? Então, assim, esse texto de Isaías, embora possa parecer sem muito sentido, ele é uma profecia que antecipa, que prepara para algumas qualidades do Messias. O Messias é o enviado de Deus, né? Aquele que vai ser o governante sobre a casa do Senhor. Então, dessa certa forma, nós, quando dizemos que Cristo é rei, estamos dizendo que ele governa sobre o mundo. É nesse aspecto que essa profecia parece algo banal, ela depois vai ser tomada em um sentido simbólico muito mais sério, muito mais profundo, e que vamos depois relacionar a Cristo, né? É por isso que estamos lendo na liturgia. E o salmo que nós encontramos na liturgia de hoje vai falar dessa ação de Deus que completa-se, portanto, na ação do Messias, né? Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Isto é, aquilo que Deus confiou através de Jesus para que possamos viver, está aqui, portanto, sendo convocado pelo Salmo a confiar que Deus haverá de completar a obra começada. É lógico que cada um de nós, quando pensa nisso, né, pensa na própria vida, pensa também em tudo aquilo que Deus, de alguma maneira, nos convidou a ser no mundo, a ser pai, ser mãe. Às vezes, pela profissão, nos levou também a ser cuidador, né, de alguém. Pensamos em todos aqueles que trabalham na área da saúde, ou simplesmente aquele que, pela sua profissão, e todos nós, de alguma maneira, com o nosso agir, temos alguma responsabilidade, né, sobre aquilo que fazemos. Portanto, completar a obra começada, que aquilo que foi a minha missão, que eu possa levar até o fim, que eu seja capaz de realizar esta missão de maneira honrosa, de forma que quando a gente lê um texto como esse, do Messias, e a missão que Deus confia a este Messias, não é muito distante de uma missão que Deus confia a cada ser humano. Cada ser humano é chamado a realizar a sua própria missão no mundo, né? Que afinal de contas não é outra, senão aquela de corresponder ao amor. Não é? Se recebemos um amor que é de Deus, que é um amor que nos faz ser quem somos, pessoas, filhos de Deus, seres humanos, isso tudo leva a gente a perceber que não é à toa tudo aquilo que cabe às nossas mãos, né? Cabe a nós realizar no mundo. Não à toa no sentido de que Deus já previu, não, Deus abençoa as iniciativas que são justas, honestas de cada um de nós, mas no sentido que assumimos uma responsabilidade. É sobre isso que esse texto está nos levando a refletir, não é? Assumir uma responsabilidade diante do mundo, daquilo que Deus nos confiou na vida. E aí a carta aos Romanos parece concluir um pouco esse pensamento, quando diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem poderia conhecer, né? Tudo aquilo que pode somente Deus nos ajudar a compreender. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Trecho lindo esse da carta de São Paulo aos Romanos, que nos recorda isso, não é? Muitas vezes a gente anda por caminhos tão diferentes e de repente nos encontramos naquele onde nós estamos agora. E não importa qual foram os caminhos que percorremos, não é? O que importa é que a gente pode confiar de que Deus não deixará a sua obra incompleta e reconhecer que tudo é dele. Um dia retornaremos também, um dia devolveremos a Deus tudo aquilo que nos foi confiado. E como que a gente poderia jamais imaginar, né, os caminhos por onde andamos e aonde chegamos? Jamais poderíamos ter tecido toda a nossa trama sozinhos. Por isso tudo é de Deus e a gente confia tudo a Ele. Esses trechos dessas leituras que nós fizemos, embora eles se refiram a uma realidade que vai depois se concretizar em Jesus, ela refere-se também a uma realidade que é do cotidiano da vida. A compreensão de que nossa vida não está em nossas mãos de definir e decidir tudo. Vamos caminhando, fazendo um pouco cada dia, vivendo honestamente cada dia, permitindo, portanto, que os caminhos que vão se abrindo ou vão se fechando vá tecendo a nossa estrada e a gente possa
todos os dias reconhecer que tudo que acontece, de alguma maneira, não pertence a nós mesmos. Tudo é de Deus, a Ele retornará um dia. E assim vamos vivendo não apenas em paz, mas com responsabilidade por tudo aquilo que nos foi confiado. Vamos então agora escutar o Evangelho, aquilo que Jesus tem para nos ensinar neste dia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Neste evangelho que acabamos de escutar, vemos aquilo que na primeira leitura de hoje já foi anunciado. A ideia de que as chaves correspondem a uma responsabilidade. E é claro, Jesus sendo o Messias, é ele que detém as chaves. E ele pode delegar, portanto, a quem ele quer o uso dessas chaves. A questão é saber o que ela significa realmente. Muitas vezes nós confundimos a ideia de que Pedro, pedra, significa que a igreja está construída sobre Pedro. Ora, a igreja é construída sobre Cristo, sobre Messias, ele é a rocha. Agora Pedro, claro, proclamou algo que é o fundamento desta igreja, que é o reconhecimento de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. É por causa desta fé que Pedro será confirmado: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque foi o Pai que está no céu que te revelou isso que agora você acabou de pronunciar. Então mostra o quanto Jesus reconhece em Pedro um sinal de que Deus estaria escolhendo Pedro para ser aquele que haveria de continuar a sua obra como um mensageiro, como seu enviado, como um seu delegado na terra. Aquilo que a Igreja Católica compreendeu quando faz da sucessão de Pedro a sucessão dos papas. A Igreja Católica compreendeu dessa forma este gesto de Jesus, que não somente em Pedro, mas aqueles que pudessem, assim também como Jesus fez com Pedro, Pedro fazendo com os demais, receberiam o mesmo poder. E é um poder que devemos levar em conta. Não é um poder autoritário, é o poder de Cristo, que jamais é um poder autoritário. Então é um poder que leva à vida, portanto, que abre com as chaves o acesso ao reino dos céus. Então essa é a grande missão de Pedro e a sua grande responsabilidade: abrir o acesso ao reino dos céus, abrir espaço para que este reino possa, digamos, não apenas estar disponível para todos, mas fazer parte do desejo de todos, de participar deles. É assim então que a ideia das chaves é uma ideia que corresponde a uma responsabilidade, não a um poder, não a um poder limitador do acesso dos demais, mas é um poder que diz: Pedro tem um discernimento, a ele cabe, portanto, esse discernimento e, portanto, um peso sobre os seus ombros, como vimos na primeira leitura. É claro que existem também outras belezas dentro dessa passagem que nós acabamos de escutar, porque, afinal, a ideia das chaves ela veio acompanhada de um questionamento que Jesus faz aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, os profetas. Faz a gente bem entender o quanto mesmo no tempo de Jesus a sua identidade não era fácil. Não era fácil saber quem é Jesus. Então, assim como no tempo em que Jesus viveu fazendo seus milagres e ali diante de todos, não era fácil entender quem é este homem extraordinário, nós também pela fé podemos fazer a mesma pergunta: quem é Jesus para mim? E eu tenho uma vantagem muito grande em relação aos discípulos, porque eu e cada um de nós que vivemos neste tempo já vivemos sob a fé da ressurreição. Isto é, sobre o anúncio daquele que ressuscitou.
E é o anúncio da ressurreição que muda tudo, que muda a nossa compreensão da vida de Jesus, a compreensão de quem Ele é. E daí tudo isso faz com que nós todos, ao celebrar na Eucaristia, ao celebrar na liturgia, ao celebrar escutando a palavra, esse Messias, nós celebramos de fato uma obra que nos ultrapassa. Isto é, a certeza de que Deus que tudo criou, não deixou a sua criação isolada, sem que ele tivesse mais nenhum contato com todos aqueles que por amor foram criados, saídos de suas mãos. Essa é a fé que todos nós, não é? Que apesar de toda a evolução que o mundo passou, todos os milhões de anos que foram necessários até que o ser humano pudesse surgir na Terra, esse surgimento de um ser diferente de todos os outros, né, que é o ser humano, e ao mesmo tempo tão igual, tão comum a todos os animais, a sua natureza animal, faz com que a gente note que tem ali um traço, um gesto amoroso de Deus, que nos eleva diante de toda a sua criação. E é esse o momento da criação do homem, né, em que Deus eleva este homem criado ou existente nessa imensidão do cosmos a uma relação próxima, a uma relação íntima com Ele. É por isso, então, que quando vemos isso e acreditamos nisso, é que entendemos que o Messias, a vinda do Messias é algo natural. Quem ama quer proximidade, quem ama não abandona o seu amado, e é Jesus que nos mostra isso claramente, nos mostra o rosto amoroso de Deus, que não só nos criou por amor, mas nos sustenta em seu amor e nos acompanha em seu amor. Queremos, então, nesse dia de hoje, em que celebramos essa liturgia, esses textos, recordar isso, que a ideia das chaves que foram confiadas a Pedro são as chaves que foram antes confiadas a Jesus. É um discernimento e uma responsabilidade que convida a todos a fazer parte deste reino, este reino de amor, que é o que significa não somente a criação, mas a missão da igreja. E cada um de nós, na sua missão cotidiana e particular, não esqueça que no fundo, a nossa missão será sempre uma missão de amor, não importa qual seja a ação concreta que tenhamos que realizar dentro daquilo que nos coube na vida. Vamos então concluir essa nossa reflexão com um momento de oração. Senhor, nós te agradecemos imensamente por tudo aquilo que representa a nossa fé em Jesus Cristo, maior testemunho do teu amor por nós. Por isso te agradecemos por ele ser o Messias, o enviado, porque ele revela o teu rosto a cada um de nós. E não somente fez isso, mas nos deixou a alegria de ter em Pedro e os seus sucessores o seu delegado, aquele que anuncia, aquele que é o teu rosto continuado entre nós. Ajuda-nos a ter sempre santos e dedicados pastores, que eles possam sempre ser para nós o rosto de Cristo e assim nos recordar a tua presença constante em nosso meio. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é refletir sobre a tua missão no teu trabalho, naquilo que é o teu cotidiano. Você coloca amor em tudo que faz? Já descobriu que no fundo é o amor que conta? Faz essa experiência, descobre se tudo aquilo que você faz, você já faz por amor e coloca nas mãos de Deus aquilo que nem sempre fazemos com tanto amor assim, porque nos custa, porque é trabalhoso, porque é difícil. Pede a Ele, portanto, nesta oração desta semana, nesta dica da semana, que você possa aprofundar a sua relação, a sua responsabilidade no seu agir no mundo, para que no fundo, seja o amor a nos guiar. Fica a dica. Preparando o domingo.